Eu estou errada em curtir ver a minha sogra sofrer? Minha sogra mora em outro estado, graças a Deus. Em 2023, quando eu estava grávida, ela e meu sogro vieram passar os dias aqui e trazer itens do enxoval com que eles queriam nos presentear. Na véspera da viagem, meu marido e eu fizemos uma chamada de vídeo com eles. Nela, minha sogra falou pro meu marido que quando chegasse no outro dia, ia querer dar um selinho nele. Ele ficou bastante desconfortável e disse que não daria selinho, que daria um beijo na bochecha dela. Por que ela falou isso? Ela falou... achei aquilo tão bizarro, uma mãe querendo beijar a boca de seu filho de quase 30 anos de idade. Sim, eu já acho bizarro beijar criança. Não sei o que, mas não interessa, eu acho bizarro. Eu acho que não tem que ficar beijando ninguém na boca. Beija namorado, marido, namorada, marida, entendeu? É filho não, eu, hein? E isso foi só o prelúdio da falta de noção dessa mulher. Quando chegou, tentou beijar a boca do meu marido mesmo, ele tendo dito anteriormente que não queria. Ela ainda disse que estava sendo bobo. Isso, gente! Eu, hein? Durante a sua estadia, ficou fazendo comentários sobre o meu corpo, dizendo que eu estava enorme. Também passou algum tempo desacreditando a minha capacidade de parir, tentando me convencer a fazer cesariana, dizendo que eu não teria passagem. Respondi a ela que o meu corpo foi projetado para parir e eu já estava de saco cheio dela e avisei ao meu marido que no próximo comentário inconveniente, ela teria um corte tramontina. Corte rápido. Faca. É tramontina. Ele me pediu pra ter paciência, pois faltava pouco para os pais irem embora. Aí eu adiantava já também. Olha. E o sogro, hein? A gente quer saber também. Também muito se fala da sogra, mas não se fala do sogro, que fica calado vendo a megera falar e não fala nada. Então, pra mim, ele é tão ruim quanto. Eles foram embora, o tempo passou e eu dei à luz à minha filha. Um dia, fazendo uma chamada de vídeo com os meus sogros, a minha sogra perguntou se a minha filha era bolachuda. Bolachuda? Pensei que ela estava se referindo ao rosto da minha filha, pois geralmente se usa esse termo para descrever pessoas com rosto arredondado. Como minha filha era bem gordinha, eu disse que sim, que ela era bolachuda. Pela reação da minha sogra, não lembro o que ela falou exatamente. Percebi que ela estava falando das partes íntimas da minha filha e não do rosto. Ah não, gente. Ah não! Fiquei tão sem reação na hora que só consegui falar que eu só havia respondido pois achei que ela estava falando do rosto da minha filha e que se eu soubesse que era aquilo, eu não teria respondido. Meu marido também ficou bastante desconfortável com essa fala da mãe dele. Depois, conversando com ele, eu pedi que ele falasse com ela e explicasse que não gostaríamos desse tipo de comentário se repetisse, e ele disse que ia falar. Os dias foram passando e ele nunca falava com a mãe. Insisti e ele me falou que conhecia a mãe dele e sabia que ela faria confusão e que ele estava se preparando mentalmente pra falar com ela. Aí que tá o problema, entendeu? A pessoa sempre faz um barraco quando alguém vai lá e fala que não gosta de algo. Aí as pessoas param de falar com medo da reação dela. Aí o Ló faz o quê? Continua sendo inconveniente. Eu, hein? Disse que se eu tinha pressa, poderia eu mesma falar com ela. Ah, e também esse marido aí, hein? Eu, hein? Isso era uma coisa que, pelo amor de Deus, né? Era pra ser pressa dele também. Mãe inconveniente. E foi isso que eu fiz. Iniciei a conversa com ela, dizendo que eu sabia que ela não havia feito por mal. Eu não teria dito isso, não. Teria dito não. A pessoa fala isso de uma criança, fala de qualquer um, né? Não tem como defender, nem um jeito. Mas que gostaria que ela não falasse mais das partes íntimas da minha filha usando tais termos. Expliquei que daríamos à nossa filha uma educação que ensinasse a preservar a sua intimidade e que esse tipo de comentário poderia fazer com que a nossa filha achasse normal que suas partes íntimas fossem objeto de conversa das outras pessoas. Eu tô sem acreditar nisso aqui, de verdade. Ela me respondeu com um textão desaforado, dizendo que eu a fiz sofrer e chorar por 2 dias. Pois 2 dias, devia ter feito mais. Que eu estava julgando e que não amava meu marido, pois na cabeça dela eu estava desrespeitando por impor limites e isso mostrava que não amava o filho dela. Respondi a ela perguntando quem havia colocado como fiscal do amor alheio. Corte rápido. E disse que em nenhum momento a desrespeitei, que apenas estabeleci um limite de forma respeitosa e que minha função era zelar pela minha filha e não agradá-la. Meu marido ficou puto da cara com a resposta que a mãe dele me deu e se afastou ainda mais dela. Eles já eram afastados, pois ela é muito inconveniente e vivia fazendo comentários depreciativos sobre a aparência dele, além de outros comentários absurdos. Ela notou esse afastamento e 1 mês depois chamou ele para conversar. Ele explicou que não gostou nem um pouco de ela ter me desrespeitado, disse que não gostou da forma como ela se referiu à nossa filha e disse que esse tipo de coisa não é assunto que se fale para se referir a ela. Ela pediu desculpa e disse que não repetiria. Achei que a situação estava resolvida, mas só que não. Ela passou a ignorar o filho depois disso, não respondia pelo WhatsApp e o excluiu do grupo da família, etc. E
que bom, né? Ele não precisou nem sair, ela mesma excluiu. Um ano depois, ela decidiu mandar mensagem pra ele e dizer o quanto havia ficado chateada com ele. Disse que ele não a conhecia para ter achado que ela exporia a intimidade da própria neta, sendo que em nenhum momento falamos isso. E que ele parecia ter se esquecido de que ela é filha única e tem muita carência. Que ela viu que ele não é perfeito e blá, blá, blá. Ele falou que nunca havia acusado ela de nada e que só havia estabelecido um limite sobre algo que não deve ser assunto. Nessa conversa, ele disse que havia achado um absurdo ela tê-lo excluído do grupo da família e ela defendeu dizendo que havia excluído todo mundo e desfeito o grupo. Era só ela sair então, né? Minha sogra é uma mulher extremamente matura e carente. Querida, a gente notou. Lembro que durante a minha gravidez ela falava com meu marido por chamada de vídeo e dizia que a nossa filha era neta só dela, como quem dizia que a minha mãe não era tão avó quanto ela. Como se houvesse uma competição. Ela não tem aquele filtro social que faz com que a gente saiba se portar ou se relacionar com outras pessoas. Por exemplo, sou negra, tenho cabelo crespo. Uma vez eu tive corte químico após um procedimento capilar. Quando eu conversei com ela, ela me disse: eu te entendo, eu já tive cabelo ruim. A mulher não tem um traço de boa índole na cabeça dela, né? Inclusive, meu marido tem problemas de autoestima até hoje por conta dos comentários que ela fez sobre ele. O resultado dessa confusão toda: minha filha está com quase 2 anos e até hoje não conhece a família paterna. Meu marido não tem vontade de levá-la para eles conhecerem, pois já sabem o que espera. Se eu for bem sincera aqui, confesso que sinto um certo prazer quando eu posto uma foto da minha mãe com a minha filha. Quando vejo o quão próximas elas são, justamente ela que minha sogra dizia que era menos avó. E sei que ela está lá em outro estado se mordendo de inveja / ciúme. Será que eu estou errada em curtir e ver minha sogra sofrer? E eu estou com um ranço enorme dessa mulher. Será que eu estou errada por me sentir assim? Não, eu acho que todos nós aqui estamos nos sentindo da mesma maneira, tá? Aguentaram muito e ainda foram simpáticos, tá? Porque, pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus!